Vamos lá, então? Chegou a hora. Rodada dos milhões, hein? Acho que pelo terceiro ano consecutivo aqui de FEICOM, a gente consegue organizar essa rodada, que é uma resenha muito bacana, que a gente está conseguindo manter essa continuidade aí, que tem sido conversas boas aí, que tem engajado todo mundo aí, a gente continuar fazendo isso aqui na FEICOM. Então, agradecer a presença de todos vocês e vamos nessa. Vamos nessa. Temos aqui, apresentar, Silmara e a Isa, são duas amigas nossas, que estamos já, né? Muito amigas. Muito amigas. Duas figuras que nós trouxemos para enriquecer todo esse trabalho. Pintores, o Johan, o Ferrari, pintor, o Franz, ele já é azulejista. Maravilhoso. Nosso amigo Felipe, mestre do acabamento, ele já é um pouco mais generalista, ele mexe com pintura, ele mexe com assentamento de piso também, reforma, impermeabilização. O Cícero e a sua grande esposa, Deusa. Amo quando o casal aqui, trabalha junto, mó barato. Juntos, sensacionais. PH, meu conterrâneo baiano, muita honra tê-lo aqui. O pintor mineiro, esse é um sucesso. Parece até irmão, não parece não? Então, gêmeos de mães diferentes. Gêmeos da Salva Brás. Eu acho que pega esse... Pega. Gêmeos por Salva Brás. Boa. O Mega, né, pintor também, profissional e parceiro nosso aí em alguns eventos, muito treinamento. O Fernando da NF3, além de pintor, ele está quase largando a pintura e virando um profissional do isolamento. Além de pintura, ele presta serviço, ele tem uma empresa que faz serviço de isolamento, então diferenciado. O cara que, né, separou isso da pintura de uma forma muito, muito clara. Não é só pintura, não é isolamento, quer dizer, ou um ou outro, ou os dois. Meu xará Paulo ali, arquiteto, tá com um projeto maravilhoso aí, Casa Velha. Casas Antigas, Novos Negócios. Casas Antigas, Novos Negócios, reformando Casas Antigas. Reality show. Que a Salva Brás está participando aí junto com a Isa, que é embaixadora FEICOM, embaixadora Quartzolite, embaixadora Salva Brás e mais um monte de peso por aí. E a Silmara, nossa parceira lojista, que traz aqui o outro lado da história, né? Do outro lado do balcão. Do balcão, boa. Do outro lado do balcão. Então, acho que aqui a gente completa toda a cadeia da construção para um bate-papo. Não é isso? Então, acho que, iniciando aí, eu quero puxar e aí depois vocês vão me ajudando aí, cada um vai dando a sua opinião, a gente vai passando o microfone. Muita gente vem aqui, adora os nossos produtos, acham sensacional, muitos lançamentos, novidades. Mas o que a gente escuta muito, às vezes as pessoas falam, eu acho caro, será que vale a pena? Sempre o argumento que vocês que estão nas redes sociais, quando postam alguma coisa, eu sempre olho os comentários e sempre vem, puta, mas é muito caro, será que vale a pena? Será que compensa? E essa acho que é a primeira pergunta que eu quero estimular vocês. E aí, o barato sai caro? O que vocês acham? Eu queria disso? complementar essa pergunta com o seguinte: vocês têm dificuldade de mostrar isso para o cliente de vocês? Mostrar esse valor? Isso fica bem claro para o azulejista, a necessidade de mostrar para o cliente a importância de proteger o produto. Vou dar um exemplo para vocês em números para o cliente poder entender, que é o argumento que a gente usa com os azulejistas nos treinamentos. Os produtos da Helena, por exemplo, média de... Helena Porcelanatos, do Grupo Sedasa, né? Nós temos workshops em parceria com a Salva Brás, com a Helena, com a Quartzolite, com a Wonder e com a Wacker. Uma média de preço, R$250, R$300 um metro quadrado do produto. Só o piso, fora a argamassa, fora a mão de obra. Então, o preço final dessa mão de obra, desse metro quadrado, vai gerar em torno de R$500. Então, o cliente tem a opção de não proteger e riscar, manchar, perder o produto, ou ele vai usar o produto adequado. A gente sempre indica o salva-piso porque ele é impermeável. Tem um salva-obra também. Sempre comento com o Paulo que em pequenas reformas, onde não vai ter umidade, o salva-obra já resolve o problema. Agora, durante a obra, em que vai ter pintor, gesseiro, e todos nós trabalhamos com umidade. O azulejista trabalha com umidade porque a argamassa é úmida.
o pintor também, o gesseiro também. Então vai respingar, vai cair alguma coisa. Se for um papelão comum, ela vai absorver e vai transferir para o piso. Isso pode rasgar o papelão, pode riscar, pode cair ferramenta. Então, assim, o salva-piso é o produto ideal. Por quê? Porque o plástico bolha, ele aceita uma movimentação, pequenos impactos, e por ser impermeável, o papel craft que fica por cima, ele protege contra respingos de tinta. Azulejista, pedreiro, toma café na obra. A gente toma café, coloca a garrafa, fica aquela roda de café assim, ó. Cara, se você deixar ali no piso, já era, em cima da bancada. Tem um salva-bancada que eu uso muito também. Então, é um produto ideal para proteger o metro quadrado que gira em torno de R$500 numa obra de médio e alto padrão. Então, não tem como fugir da questão custo-benefício. A questão custo-benefício para o trabalho que eu faço, os azulejistas de médio e alto padrão, o produto ideal é esse e o valor é equivalente ao produto que o cliente já assentou. O piso já é caro, a mão de obra de um profissional especialista é mais cara do que um generalista comum. A argamassa que ele vai usar, uma argamassa muito mais aditivada, ela já é mais cara. Então, é tudo equivalente. Quando chega no final, olha, ou você protege com o produto ideal, ou você corre o risco de perder R$500 por metro quadrado. Agora, o cliente, o consumidor, o dono da obra, como é que ele recebe essa informação? Como é que ele digere tudo isso? Eu costumo fazer o cálculo com o cliente justamente do metro quadrado. Se ele vai gastar R$500 por metro quadrado, pegando o valor do salva-piso e dividindo por metro, ele vai gastar R$10 numa média. Em média é R$8. O nosso preço médio no mercado é R$8 o metro. Você tá falando R$8 8 o metro. 500? O que é R$8 perto de 500? Não dá, não dá. Então é essa conta que eu sempre gosto de fazer com os clientes. Eu pego o produto e divido por metro. E aí o cliente consegue entender que isso não é caro. É um investimento para o patrimônio dele mesmo. Ótima estratégia essa. Mas era. alguém usa essa estratégia? Então já é uma dica de milhões. Pois é, essa Ah referência lá, aí ele dá usa. menos de Dica 2%. de milhões. Dá menos de 2%. Menos de 2%, dor de cabeça, né? Que o cara vai ter que ter ali, imagina, né? Um porcelanato de 1 por 1. Imagina que danificou aquele porcelanato. Você tem que remover aquele porcelanato e trocar. Imagina a dor de cabeça, o transtorno. Então, assim, vale super a pena, né? Aí um gancho, pergunta para ele, você tem seguro no seu carro? Seu carro tem seguro? Quanto é o seguro do carro? É 4, 5, 6%. Então nós estamos falando de seguro de 2% para proteger o seu piso. Mais um gancho. A construtora tem seguro obra durante a construção, não tem? É o seguro obra do azulejista, o salva. Boa. Bom dia. Sou o Fernando Vicente, da Obra Protegida NF3. A gente é uma empresa especializada em justamente levar a mão de obra que nesse momento ainda é escassa na construção civil. A gente tem nossos amigos que faz a proteção, nossos amigos pintores, porém ainda não tem uma mão de obra qualificada e especializada para poder oferecer isso aos clientes e aos arquitetos. Vendo essa defasagem no mercado, a NF3 criou essas soluções juntamente aos materiais. Os materiais, assim como o salva-piso, salva-pintura, ele já atende essas soluções. Era necessário também a gente formar uma mão de obra preocupada em levar esse benefício tanto para os clientes quanto para os arquitetos. Então, a gente tem essa consciência que para que a obra possa ter a melhor experiência para os clientes, é necessário ter uma boa proteção, só que junto a isso também é necessário ter uma mão de obra preparada e qualificada. Assim como pintores precisam se tornar profissionais, azulejistas precisam se tornar profissionais, a NF3 se preocupou em criar, os nossos profissionais especialistas em proteção. Inclusive, meu time de proteção está aqui hoje, porque o cliente ele precisa não só ter o produto, o cliente ele precisa ter uma mão de obra preparada para poder fazer da melhor forma. Onde utilizar o salva-piso, aonde utilizar o salva-obra, aonde utilizar o salva-bancada, porque para cada necessidade você vai ter uma solução. Eu estava conversando com o Paulo aqui agora, a gente já estava falando aqui em off sobre isso, porque a NF3 ela veio justamente para preparar, e segmentar esse mercado. Estava conversando com o Paulo sobre isso. É necessário a gente ter essa propagação e essa formação de profissionais especialistas em executar a proteção. Então, não somente o azulejista fazer para ele ou o pintor fazer para ele, mas sim ter uma profissão especializada
em fazer a proteção, que é o caso da NF3. A gente... Exatamente. Então, a Isa vai lá contratar um serviço, vai vender o projeto dela, e aí ela vai entrar em contato com a NF3 vai mandar uma equipe especializada em proteção de obra, e aí ela mesma já vai oferecer esse benefício para o cliente. Porque, assim, essa dor da bagunça, da sujeira, era uma dor que não era para existir. Porque se cada profissional se preocupasse com o patrimônio do cliente, com o bem-estar na obra, a gente não teria que ter esse transtorno no final da obra. Eu acho que isso é um gancho para Johan falar exatamente isso. Você gosta de falar muito dessa parte, acho importante. Então, só complementando, Thaís, aí já passa a bola para o Johan, meu parceiro, pintor de alto padrão, né? Então, se a gente quer oferecer um alto padrão, é justamente através da proteção, através do zelo, do bem-estar que a gente oferece para o cliente, a gente oferece para o arquiteto e, principalmente, o profissional especialista em proteção, ele vai levar qualidade para a mão de obra do azulejista, do gesseiro, do eletricista, porque eles não precisam se preocupar. A gente já leva essa solução. O Johan é um profissional que tem se dedicado muito à educação e eu acho que esse é um trabalho muito nobre, porque é a base, é onde vai educar esse profissional para que ele tenha as melhores práticas, saiba utilizar as melhores ferramentas, usar a tinta da sua melhor forma, fazer o mascaramento, né, o isolamento da melhor forma. E a gente tem aqui bons mestres nisso, né? Eu acho que passo a palavra para o Johan, o PH, que é quase um PhD, Uau, gostei! E o Mineiro, que também são especialistas, estão entrando nessa também de cursos, de tentar provocar o profissional para que ele se capacite, para que ele vá estudar. Então, Johan, é contigo, pintor alto padrão. Para mim é um prazer estar com todos vocês aqui, meus amigos, que alguns a gente só encontra na feira, então para nós é sempre um marco estar aqui na Salvabras. Eu costumo dizer que eu fui utilizar o produto da Salvabras não porque eu sou influenciador, né? Não utilizo o produto da Salvabras porque eu sou influenciador, não porque eu executo um trabalho na internet. Mas a gente começou a utilizar o produto da Salvabras porque depois que você viu, não tem como desver mais. Então, eu estava num treinamento e eu vi o Salvapiso, me apresentaram isso há 7 anos atrás. E eu falei, cara, isso daqui é surreal, porque nas nossas obras, a gente pegava a lona colorida para diferenciar da lona preta, lona amarela, e a gente colocava papelão e fazia um sanduíche, só que a gente deixava esticadinha. O que eu acho que é diferencial? Não tem dinheiro ainda para o salva-piso? Utiliza ali a lona para você começar, mas bem esticadinha. Isso é zelo. E a gente começou dessa forma. Depois que eu fui ver, eu falei, caramba, já tem um produto pronto. Aí eu falei, cara, eu preciso utilizar esse produto. Só que eu achei caro. Se eu, pintor, acho caro, imagine o meu cliente. Se eu acho caro, eu não convenço. Então, eu não consegui convencer o cliente. Falei, tem um produto, ele é bom, mas ele só é caro. Aí o cliente não quis. Eu falei, vamos mudar a estratégia. Quanto custa essa bobina? 100 e pouquinho. Pô, vou usar duas bobinas, 3 fita crepe. Serviço é 1.000, eu vou cobrar R$ 1.400. O profissional, ele precisa entender que isso daqui vai virar um conceito de obra dele. Todo mundo está preocupado em ganhar dinheiro na pintura. Quem ganha dinheiro na pintura sobrevive. Quem quer ganhar dinheiro, sustentar sua família, poder dar dignidade para sua família, precisa fazer o quê? Puxar o lucro. Como que eu puxo o lucro dentro da obra? Gerando uma experiência positiva. Gerando uma experiência positiva, eu tenho indicações, esse cara é o melhor. Eu não tenho um pintor aí, um azulejista aí. Eu conheço o cara. Então, o que a gente fez? Embutiu no valor do serviço, o cliente não sente mais. E a gente tem um momentual. Qual que é o momentual? No primeiro dia de obra, a gente limpa a obra do nosso cliente. Na hora do almoço, a gente manda uma foto para o cliente. Classe média, ele é o quê? Exibida. Então, ele recebe uma foto da casa toda isolada. O que ele faz na hora do almoço? Ei, olha o pintorzão que eu contratei na minha casa. O cara trouxe isso daí da casa dele, cara. Vai mandar eu no não grupo de comprei o WhatsApp. salva-piso. Eu não comprei essa proteção. E aí que a gente ganha o cliente pela segunda vez. Ganhar o cliente na hora do orçamento é fácil. Você pode até cobrar barato e conseguir fechar. Agora, se manter na mesma experiência todos os dias, você executando um serviço. Só que pintar bem eu tenho um monte. Tem um monte que pinto bem, né? Um monte que assenta azulejo.
Só que aí, quem que faz o diferencial? É quem utiliza isolamento. Porque qual que é o maior bem de uma mulher? Móveis planejados. Porcelanato. É uma realização, é uma experiência. É a realização de um sonho. E as pessoas não entendem. O profissional de obra, ele brinca com o sonho do cliente. Vem muitas das vezes vários profissionais que não se preocupam. Aí chega você, ei, vou limpar, vou isolar. Ei, tá aqui, ó, primeiro dia de obra, manda a foto. Aí, meu irmão, começa o nosso boca a boca. Aquilo que era caro, que o meu cliente aí ia achar caro, não ficou caro porque veio no valor da mão de obra. E quem me indica já fala exatamente assim, olha, ele trabalha isolado, ele cobre os móveis, ele cobre os pisos. Então eu acredito que, para eu finalizar minha fala e deixar para os demais falarem, é o seguinte, é você buscar experiência com o seu cliente dentro da obra. Quando você vai num restaurante bom, você não vai só atrás de se alimentar, você vai atrás de experiência e de impressionar, de repente, a sua esposa ou seu esposo, não é? Quando você faz uma obra, a pessoa só contratou alguém para pintar. Agora, quando você isola, você está trabalhando na experiência, e experiência gera emoção. A mente humana, ela pensa 10 mil pensamentos por dia. Será que ela vai lembrar o nome do pintor? Não vai lembrar. Todo mundo deu dor de cabeça. Agora, quando você gera uma memória de algo que ela não está esperando, aí, meu irmão, é memória. Esse aqui é o mega. É o pintor que cobriu e isolou minha casa, ainda é muito bom como pintor. Então, é sobre isso. Eu só deixar essa mensagem, porque vários profissionais passam 10 anos, 20 anos sendo bons. Só que aí você, de vez em quando, tem que parar de ser o peão de obra e ser o empresário da obra. Aí o jogo vira e agora, Salvabras, eu não sou patrocinado pela Salvabras. Eu sou alguém que utiliza a Salvabras no meu dia a dia, né? E se tornou o padrão da minha obra. Então não dá para mim fazer diferente, não dá para mim colocar outra coisa porque o cliente já está acostumado com isso. Muito obrigado. Deixa o Mineiro e o PH falarem um pouco da experiência também deles com essa parte de educação que eles estão começando a se envolver agora. Fala pessoal, prazer, Pintor Mineiro aí. Pegando um pouco do gatilho do nosso irmão Fernando falou aqui, é um assunto bem importante. Tem vez que os próprios profissionais que estão fazendo a obra, que me acompanham nas redes sociais, me perguntam que eu não vendo Salvabras só para eles fazerem o isolamento. E é um assunto muito importante também, que às vezes os próprios lojistas não oferecem. Às vezes ele oferece a lona com medo disso, dos próprios pessoas que estão contratando ele. Calma aí. Não, mas é a realidade. Em Minas Gerais, principalmente, a gente tem essa dificuldade. A gente manda um orçamento pro lojista fazer, a gente pede o salva-piso, ele coloca uma lona com medo do cliente não ter a condição de pagar. O cliente tem a condição, mas às vezes, por questão de economia, por ele querer fechar esse orçamento, ele mandar a lona. Aí, às vezes, o próprio profissional manda mensagem para mim e pergunta que eu não tenho o produto para vender, que ele viu um vídeo eu utilizando, aí eu falo assim, não, pode ir no lojista tal, sim, que ele tem também esse produto. Aí, às vezes, o lojista pega e me liga, ô Pintor Mineiro, obrigado, eu tentei vender e não consegui. Pelo seu vídeo, eu consegui vender. Às vezes, está faltando esse ânimo do próprio lojista oferecer esse produto para o cliente para ter essa proteção. Às vezes, nem é culpa só do profissional. O profissional manda a lista, pede o salva-pintura ou o salva-obra. O lojista, às vezes, fica com medo de vender esse produto por questão de custo-benefício, mas às vezes o próprio lojista não fala os benefícios que tem, às vezes deixa só para nós profissionais, mas às vezes muito profissional, não só o pintor, o azulejista, o predeiro pede, mas às vezes o próprio lojista não vende. Mas hoje eu faço igual o nosso amigo Iorra falou. Eu já ofereço o meu serviço utilizando o isolamento. Se eu vou cobrar 1.000, eu cobro 1.400 já usando o meu material. Então hoje lá em Minas Gerais eu tenho me destacado bastante em respeito disso. De eu já pegar e já fazer o isolamento. E como o Paulo falou, nos próprios comentários da gente, muitas vezes hoje os pintores perguntam ao outro,
Você pega o orçamento, você cobra o salva-pintura ou é por conta do cliente? Muitas vezes eu falo assim, não, por minha conta, já não deixo por conta do cliente. E tem graças a Deus, destacado, diferenciado em Minas a respeito disso. O isolamento já fica por minha conta, já não deixo o cliente decidir, porque o cliente for decidir, por mais que a pessoa tenha uma condição, ele não vai querer que chega no lojista não, leva a lona que é a mesma coisa, aí chega para nós lá, pintor, nós temos que executar o serviço, acaba usando a lona porque o cliente não comprou. Então, vamos lá, né? Vamos falar agora o outro lado dessa história do balcão, né? Lá na loja existe realmente o que você falou, mas é uma questão cultural. Às vezes o vendedor pensa com o bolso dele, não pensa com o bolso do cliente, né? Lá na minha loja, eu costumo fazer uma passarela. Então, quando você entra na minha loja, tem uma passarela de salva-piso que a gente deixa instalado com a data do dia que ela foi instalada. Então, eu costumo deixar ela um pouco mais dos 3 meses e estou sempre reforçando ali a data que ela foi instalada para que o cliente, na hora que ele vê o produto e a gente oferece o produto, a gente consegue provar na prática que o alto tráfego, que eu não tenho como deixar martelo cair, que é o que acontece às vezes na obra, um prego, mas eu consigo demonstrar ali com relação ao tráfego de pessoas, porque fica na entrada da loja. Uma loja de material de construção entra em torno aí de 150 pessoas por dia, uma loja média de bairro. Então, eu tenho todo esse tráfego de pessoas ali, de carrinho passando. Então, essa é a minha experiência que eu promovo na loja. Acontece muito dos orçamentos também, do próprio cliente perguntar, tem alguma opção mais barata? A gente, infelizmente, tem a lona. A gente entende que ela realmente não protege, mas é uma questão de cultura, que a Salvabras está brilhantemente fazendo, trazendo influenciadores que são comunicadores e que estão levando informação e treinando, trazendo cultura realmente. Então, no ponto de venda é realmente um desafio você, no primeiro momento, vender um produto que tem um valor agregado um pouco maior, mas que ao longo da obra ele se paga por 1000 vezes, né? Então, a experiência na loja, e que quem está assistindo a gente do outro lado, comece a provocar isso na sua loja. Instale o piso e date, coloque a hora, o dia que ele foi instalado, para que você tenha essa prova de que ele está ali há 5 meses. Eu já deixei 5 meses, mas normalmente a gente deixa ali dentro dos 3 meses e ele sai intacto, né? Então, essa era a minha mensagem aqui. Lá do lado de lá do balcão, a dificuldade que a gente tem de fazer o cliente, às vezes, tirar o caranguejo do bolso, né? Como a gente diz, é uma dificuldade também, mas a gente está devagarinho mudando essa realidade.